Poxa, Alfred, além de ser pai, ator, um mega médico especialista, um ótimo mordomo, você ainda foi o primeiro Cavaleiro das Trevas? Então, pessoal, na revista All Star Batman, que já está em circulação aqui no Brasil e faz parte, do renascimento da DC, se encerrou agora nos Estados Unidos o arco mais recente dessa revista. O arco se chama The First Ally, ou o Primeiro Aliado, em português, e esse arco teve 4 edições e teve como foco principal o mordomo mais famoso do mundo, que é o Alfred. A história toda é narrada por Alfred, claro que não todo o tempo, mas contém inserções do mordomo contextualizando alguns momentos. Basicamente, sem dar grandes spoilers do arco, uma pessoa do passado dele volta à tona, e claro, vem criar altas confusões para Alfred e Bruce. Nós temos um vislumbre dele ainda jovem em Londres, e ao que parece ele não era um santo. Nós vemos ele pichando o símbolo em alguns locais de Londres e arranjando briga com a polícia. Depois nós descobrimos que esse símbolo tinha algo a ver com o passado dele, com o pai dele, o Jarvis, que trabalhava na mansão Wayne antes do Alfred. Na narração ele relata que na juventude odiava seu pai, pois nos momentos mais importantes de sua vida, ele não estava lá, e sim ajustando o relógio na mansão dos Wayne, como Alfred se refere. Assim, o símbolo que nós vemos antes, ele pichando, era uma alusão ao relógio dos Wayne, mais importante para o pai do que o próprio filho. E além disso, o relógio na pichação estava quebrado para mostrar como ele odiava o pai dele. Com o tempo, Alfred entra para o exército e participa de diversas missões ao redor do mundo. Só que ainda ele nutria muita raiva por causa da família, principalmente do pai que o abandonou, e em uma dessas missões ele desobedece um comando e acaba depois expulso do exército. E aí, quando ele retorna para casa, um homem misterioso chamado Briar aparece. Ele é do serviço secreto da Inglaterra, o MI5, e diz que Alfred pode se tornar algo bem maior que um simples soldado, a Dark Knight, um cavaleiro das trevas. No maior estilo Ra's al Ghul do Batman Begins. É esta figura do passado que volta na linha atual para atrapalhar os planos do Batman. E aí, no presente, ele está atrás de uma tecnologia chamada Genesis, que permite moldar o ser humano fisicamente e mentalmente. O Batman também estava atrás dessa tecnologia, perseguindo alguns gangsters de Gotham, que também a queriam, como o Máscara Negra e o Pinguim. Mas afinal, o que esse Briar queria com Alfred no passado e por que ele virou o Cavaleiro das Trevas original? Então, amiguinhos, esse tal de Briar queria que o nosso não ainda mordomo Alfred se tornasse uma espécie de 007 para o governo britânico. Ele faria missões que poderiam ser consideradas imorais, mas que fariam bem para sua nação. Briar então explica que esse tipo de agente, um cavaleiro das trevas do país, sempre existiu para fazer estas missões mais sujas. O vilão então serve como uma espécie de mentor para o Alfred e o faz passar por um treino intensivo modo hard, em que outros escolhidos não conseguiram passar. Aí, quem sabe, fica explicado como o mordomo tem tantas habilidades. O Alfred ainda ia ter direito a usar uma espécie de manto de Batman quando completasse o treinamento. Ele passa então a executar algumas das missões como o Cavaleiro das Trevas da Inglaterra e vê o seu tutor cada vez mais como um pai. Contudo, ele descobre que Briar planeja matar o pai do Alfred, para tornar ele um assassino sem emoções. Só que o Alfred se sentiu muito traído, já que enquanto ele atuava como Cavaleiro das Trevas, ele desenvolveu uma relação muito pai e filho com esse tal de Briar. Então, muito parecido com o que ele teve com o Bruce, só que agora de uma maneira muito mais deturpada. E nesse ponto nós descobrimos que o Alfred já não tinha mais aquela mesma raiva em relação ao seu pai. E ele diz com todas as letras que ama o seu pai e que quase amou também o seu novo tutor, o Briar. Então os dois têm um grande embate e Alfred consegue escapar com vida sem saber mais do seu antigo tutor. E claro, ele acaba desistindo de ser esse cavaleiro das trevas de sua majestade e acaba sendo algo muito melhor, um membro da Bat-família. Mas como falei antes, este vilão volta e acompanhado de um próprio Cavaleiro das Trevas. Ele dá bastante trabalho para o Batman e o legal aqui é que vemos o Alfred tendo mais protagonismo na ação, com destaque para um momento Goddamn Alfred usando uma metralhadora num helicóptero. E claro que o Bruce e o Alfred conseguem deter o vilão e esse novo Cavaleiro das Trevas dele, que acaba sendo uma versão bizarra do Alfred. Mas o legal mesmo desse arco, o que me fez querer fazer esse vídeo, foi esse enfoque que fizeram no Alfred e principalmente no passado dele.
dele. Acaba mostrando como ele é um personagem complexo e com fraquezas, principalmente pela questão do passado dele, como ele tinha raiva do pai dele, e também, né, na narração em off que tem no arco, que mostra como ele respeita e admira o Bruce. E também nos dá uma história naqueles formatos de si, né, mostrando como seria o Alfred se ele tivesse tornado esse agente secreto barra Cavaleiro das Trevas barra Batman. E assim foi como o Alfred se tornou uma espécie de Cavaleiro das Trevas. E aí, gostaram dessa abordagem que fizeram por Mordomo? Vocês acham que ele seria um Batman melhor que o Bruce Wayne? Deixe a sua opinião nos comentários. E como sempre, muito obrigado por acompanhar o nosso canal, deixe seu like se gostou desse vídeo e se inscreva para ficar acompanhando nossos vídeos mais recentes. Até mais, gente. Tchau, tchau.